Vamos também falar com o Theo Cury sobre esse assunto, nosso analista lá em Brasília, que está chegando para sextarmos. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Sextamos. Bom dia para você e para quem acompanha a gente. Pois é, Theo, vamos lá. Claro que ao longo dessa edição a gente vai falar bastante sobre esse assunto, está em destaque aí em Brasília, essa relação entre os poderes, mas nesse primeiro momento, bora olhar para a situação do Supremo Tribunal Federal agora. Essa decisão do Flávio Dino trazendo aí mais um elemento em que o Supremo Tribunal Federal está na berlinda, porque a gente tem falado bastante aqui sobre uma Suprema Corte rachada, dividida, com recados públicos, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, para o que está acontecendo lá na Corte, uma pressão para que aquele código de conduta, que é uma ideia defendida por Edson Fachin, avance. De fato, a gente pode falar num momento em que o Supremo Tribunal Federal está em destaque? Sem dúvida, passa por esse desgaste de imagem que vem sendo reforçado a cada desdobramento, seja do caso Master, seja por reportagens que são divulgadas pela imprensa, que diz respeito a relações dos ministros da Suprema Corte com pessoas ligadas ou vinculadas ao Banco Master, que vem sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por fraudes que chegam a 12 bilhões e 200 milhões de reais, é o que aponta a Polícia Federal. E em meio a esse desgaste de imagem, alguns recados e sinalizações vêm sendo dados. Carol, primeiro, o ministro Luiz Edson Fachin falou na abertura dos trabalhos do Judiciário no começo da semana que o Código de Ética iria avançar com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ele diz abertamente, disse isso em entrevistas, que é uma maioria favorável a esse código dentro do Supremo, mas que essa maioria é favorável à implementação do código depois do ano eleitoral. Em contrapartida, há quem diga que ele e Carmen Lúcia estão isolados nessa tentativa de emplacar o Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal e que eles são os que mais fazem questão da implementação dessas regras éticas. Tanto que no dia seguinte, horas depois, Carmen Lúcia anunciou regras éticas de conduta, de postura a juízes eleitorais, que também pegou de surpresa integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e gerou ali um incômodo interno na Corte Eleitoral. Na quarta-feira, houve esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. No meio do caminho, houve a aprovação no Congresso Nacional desse aumento, desse gasto adicional, desse reajuste adicional aos servidores. A decisão do ministro Flávio Dino também pode ser vista como um recado, ao Congresso Nacional e aos poderes que gastam, a máquina pública, que tem esses benefícios, esses privilégios, mas também é um recado interno dentro do Supremo Tribunal Federal. Diante dessa decisão, diante dessa discussão sobre o Código de Éticas, medidas que podem ajudar a melhorar, por exemplo, a imagem do Supremo Tribunal Federal estavam sendo avaliadas para serem colocadas em discussão, em votação, em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Gustavo Uribe, por exemplo, trouxe informação de que o ministro Luiz Edson Fachin planejava uma discussão prévia sobre um limite aos penduricalhos, só que ele ia fazer isso de uma maneira mais ampla, discutindo esse assunto com a participação de associações, entidades, no Conselho Nacional de Justiça, de maneira colegiada, e que essa decisão do ministro Flávio Dino pegou o presidente do STF de surpresa. Então, pode ser um adicional de desgaste interno dentro do Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, é um recado. O Supremo Tribunal Federal, por muitos anos, teve ações que não avançaram, por exemplo, sobre auxílio moradia a magistrados brasileiros. Estava no gabinete do ministro Luiz Fux. Por muitos anos não andou, um pedido de vista travou o andamento dessa ação. Então, o Supremo já teve a oportunidade de tratar sobre esse assunto inúmeras vezes. Agora vem uma decisão, sim, uma decisão monocrática, uma decisão liminar que tem de ser referendada pelos demais ministros do Supremo. Isso pode aumentar a tensão com outros poderes, pode aumentar o desgaste interno, mas também pode ser uma tentativa, há quem veja dessa forma, de o Supremo tentar melhorar
a imagem dele a partir de uma decisão como essa. Como que vai ser no final do mês quando esse assunto for levado ao plenário? Carol, isso também é uma incógnita, de que maneira o Supremo vai se comportar nesse julgamento diante dessa decisão individual do ministro Flávio Dino. Pode ser que essa decisão, essa ordem dele passe por alguns ajustes durante o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Fato é que é uma decisão que tem um potencial para trazer ainda mais discussão, ainda mais debate e, por que não, ainda mais desgaste entre os poderes.